Então tá. Boa noite a todos. Então, o nosso tema na sequência dos 15 princípios é a vida futura. Vocês já viram essa imagem em algum lugar? Hein? Parece o túnel do tempo. Já viram ou não? Geralmente ela aparece em trabalhos de EQM. Essa é a visão que a maioria dos passa por essa experiência de entrar num túnel, tá? Bom, Jesus em João diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Qual mundo? O da matéria. Se não é deste, é de onde? Para onde ele vai. Certo? Então, o que vai falar em vida futura, nós podemos achar várias obras. Por exemplo, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no livro 4, vai falar no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, questões 958 a 1014. E isso aqui eu achei interessante, depois de muito tempo que eu acabei descobrindo isso. O Livro dos Espíritos foi publicado em 2 edições, né? A primeira edição, 18 de abril de 1857, só com 501 perguntas. E aí de 1860, que é de mês de março, a segunda edição com 1019 perguntas. E ela é dividida em 4 partes. Primeira parte, causas primeiras. Segunda parte, do mundo espírito, o mundo dos espíritos. Terceira parte, leis morais. Quarta parte, das esperanças e consolações. E Kardec foi detalhando cada uma dessas partes. Por exemplo, quando vai falar das leis morais, ele vai trabalhar o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele vai falar do mundo espírita, o mundo dos espíritos, é o livro dos médios. O céu e o inferno estará esperanças e consolações. A Gênese, o forte dela é as causas primárias, mas tem alguma coisa de Evangelho, mas o forte dela, o foco maior dela é as causas primárias, ou seja, como surgiu o mundo, por aí afora. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha percebido isso, não. Né? É um detalhe interessante, eu achei. Bom, então no Evangelho, sobre a vida futura, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Céu e inferno seria ele todo, né? A justiça divina, segundo o Espiritismo. Aqui nós vamos apresentar as crenças sobre a vida após a morte, seria o porvir, né? Então, o que vem depois, né? Certo? Tem uma turma que acha que vão reduzir ao nada. Morreu? Acabou. E essa turma é grande. Né? A outra turma vai pensar que nós vamos ser absorvidos no todo universal. Mas se a gente for absorvido num todo, nós vamos perder o quê? Não tem sentido em estar aqui como indivíduo. Se depois nós vamos juntar lá no meio de formar um indivíduo que nem sei quem é. Entenderam? E tem a turma que acredita, né? E essa turma também é grande, no tal do céu e inferno. Ou vá para o céu ou para o inferno, não tem meio termo. E essas duas situações é o seguinte: no céu, vai ficar ouvindo o anjo tocando arco pela eternidade afora. O que vai lá para o inferno fica no sofrimento pela... Tem sentido isso para vocês? O que eu sempre falo, gente, é o seguinte: que tenha o inferno, tá? Supondo. Mas ele seria justo se me desse a mesma quantidade de tempo no inferno do que eu cometi de crimes contra a lei divina. Por exemplo, se eu vivi 100 anos de crimes, 100 anos de inferno tá legal. Eu aceito, claro. Você é besta, tá justo. Agora, eternidade? Deu para entender? É um trem que choca, que choca. Principalmente se você trabalha na lógica. A gente começa a trabalhar na lógica e vai ver que essa teoria de céu e inferno simplesmente não bate. E é algo que o Espiritismo bate firme em cima.
Aqui nós temos Sócrates, né, que viveu 470 a 399 a.C. Olha para você ver. Se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos. Pois, ao morrer, teriam cancelado todas as suas maldades, não apenas do seu corpo, mas também da sua alma. Beleza, né? Pinta, embora, morreu, acabou, não paga nada. Entendeu? Hein? Complicado. E eu acho interessante assim, essa questão filosófica da vida após a morte não é coisa de agora, entende? Está lá, olha. Lá atrás mesmo, os grandes filósofos. O que a maioria de nós pensa em fazer após o desencarne? Então, uma turma que acha que vai ficar assombrando os outros. Puxando a coberta do outro. Hein? Essa turma não é fácil não, meu. Certo? De vez em quando eu acho um camaradazinho aqui, né? Minha camarada. O resto tudo é maldoso. A turma também, essa aí muito vinculada às religiões, principalmente cristãs, que tem a alternativa de céu e inferno. Aí vem cá embaixo e chuta assim. A vida além do túmulo não se cifra no inferno cadente, num purgatório de labaredas, num céu de beatifica e nula contemplação. Quer dizer, vão ficar lá olhando para Deus o resto da eternidade. O que é isso? Sem fazer nada? No mundo espiritual que a gente está livre da carne, que a gente tem condição de fazer muito mais coisa que a gente faz aqui preso na carne, nós vamos ficar lá à toa? E vamos lá. E os seus parentes, você não tá vinculado por amor a eles ainda não? Vocês vão deixar de lado? Ou vão dar a forcinha para eles? Tá dando para entender, gente? Que as coisas que você começa a trabalhar não bate. A crença comum, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Veja bem. Fala que nós, como seres humanos, já nascemos no pecado. No tal do pecado do Adão e Eva. A Eva comeu maçã, deu para Adão comeu, então nós estamos pagando até hoje. Já nascemos no pecado. Precisamos ser batizados, aquela história toda vocês conhecem. Né? Bom, aí vem Deuteronômio, que é um livro do Antigo Testamento. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais, cada um será executado por causa do seu próprio crime. Então, a culpa é intransferível. Então, aquele que é culpado tem que pagar. Então, se Adão e Eva pecou lá atrás, o problema é deles, não meu. Eu não quero pagar, não. Custa pagar os meus, a pessoa tem que pagar deles. Pensa. Aí nós temos, Ezequiel diz o seguinte, é o profeta. O indivíduo que peca, este é que deve morrer. É o castigo, né? Ok? O filho nunca será responsável pelo pecado do pai. Nem o pai será culpado pelo pecado do filho. O justo receberá a justiça que merece e o injusto pagará por sua injustiça. A cada um segundo as suas obras, é ou não é? Inferno eterno? Salmo. Eu não tenho certeza, mas parece-me que é de Davi. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânime e assaz benigno. Longânime assim, né? Que tem grande, né? Vamos dizer assim. Ó, aqui, ó, presta atenção. Tá até em vermelho para não esquecer, ó. Não repreende perpetuamente. Ué, peraí. Então me explica. Se ele não repreende perpetuamente, como é que está o inferno eterno? Onde fica essa teoria? Então, a própria Bíblia contradiz aqueles que acreditam. Percebe? Então, continua. Ó. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não é severo, ele não é exigente. Ele deixa de pagar em suaves prestações, né? Legal? Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Perdão puro e simples.
No último minuto lá, você sabe que vai morrer assim, perdoa Deus, tá, eu vou pro céu. Ei, beleza, hein? Fácil, não? Vamos lá, Isaías. Se perdoar o ímpio, ele não aprenderá a justiça. Você só aprende, você erra se tiver um castigo. Se não tiver um castigo, entre aspas, você não vai aprender nunca. Se está sempre te perdoando, você vai fazer o que for e não está nem aí. Vai ser perdoado mesmo. É, né? Então, na terra de retidão, ele se entregará ao mal, então ele continua praticando o mal, não é isso? Tem perdão e continua praticando o mal. E não verá a majestade do Senhor, então não vai reconhecer Deus. Se tiver o perdão. Dentro da Bíblia que eu estou pegando. Aí vem a tal da lei de ação e reação. Jesus dizendo: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, significa o quê? Que as nossas ações serão medidas. E quando serão medidas as nossas ações? Toda vez que a gente voltar para o mundo espiritual. Só que lá, nós não vamos estar diante de um tribunal, de um júri, né? Pelo aparato todo, um juízo. É a nossa consciência. É o pior juiz, porque não tem como a gente esconder da gente mesmo o que a gente fez. Deu para entender? Os outros nós escondemos. Mas e da gente? Você consegue? E à medida que você vai crescendo, que você vai entendendo um pouco mais, compreendendo um pouco mais Deus, a gente se sente envergonhado de ter feito mal e nem quer parar. Ele não te põe nada, entende? Ele não te põe nada, nada. A gente faz por isso mesmo, pela compreensão maior que a gente tem. Né? Aí vem Paulo em Gálatas e diz assim: não se iludam, pois com Deus não se brinca. Ok, ó. Cada um colherá aquilo que tiver semeado. Ou exatamente cada um segundo as suas obras de Jesus, de outra forma. Bom, Eclesiástico. A misericórdia do homem é para com o seu próximo. Porém, a misericórdia do Senhor, de Deus, é para todos os seres vivos. Ele repreende, então ele tem a correção, pelo que a gente faz, corrige, ensina e dirige. Olha a comparação que eu acho fantástica. Como o pastor conduz o seu rebanho. Lembra de Jesus, que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas? Então Deus é este que dá a vida por nós, que nos conduz como um pai, que nos conduz querendo corrigir, ensinar e corrigir, não é te colocar... Deu para entender, gente? Essa aqui é o que eu mais gosto. Jó. Diz que ele é paciente, né? Ele é o símbolo da paciência, né? Mas ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Que paciência é essa? Então um amigo dele chamado Eliú, ele estava clamando da vida, né? Chegou um amigo dele chamado Eliú e começa a falar com ele assim: olhe atentamente para o céu e observe as nuvens que estão bem acima de você. Por que ele está falando isso, ou iniciando essa fala? Porque naquela época, eles imaginavam que os deuses moravam onde? Nas nuvens. Então o que ele está falando assim? Ó, olha lá, ok? Olha lá em cima, olha lá. Aí, ó, se você pegar, que mal está fazendo a Deus? Tá, deu para entender agora? Ó, ele está acima da gente. Se você pecar aqui, o que você vai fazer de mal a ele? Nada. Uai, se nós não fazemos nada de mal a Deus, ele vai me perdoar o quê? Se ele não se ofendeu. Você não se ofende. Se você montou crimes, que dano está causando para ele ou para Deus? Se você é justo, o que é que está dando a ele? O que é que ele recebe de sua mão? Agora presta atenção. Sua maldade só pode afetar outro homem igual a você. Sua justiça só atinge outro ser humano como você. Então, o que nós fazemos de mal atinge o próximo.
Amar ao próximo como a si mesmo. Deu para entender a linha agora? A Deus não atinge em nada, gente. Absolutamente nada. Vamos lá. Conhece esse aí, né? Mahatma Gandhi. Mahatma seria a grande alma, né? Pelo fim da vida, está no livro do Humberto Holden. Pelo fim da vida, foi Gandhi interrogado se havia perdoado todas as ofensas que recebera da parte dos seus ofensores. E o Mahatma pôde responder com verdade. Será que ele é maior que Deus? Prestou atenção, gente? Ó, um ser humano falou assim, ó, eu nunca perdoei ninguém porque eu nunca fui ofendido. Então acabou. Deus nunca vai nos castigar de nada. O que tem é a lei, nós infligimos a lei, tudo bem. Mas a Deus? Então vamos lá. Mário Sérgio Cortella. Então ele diz que nós somos uma pessoa em 7 bilhões de pessoas. No meio de 7 bilhões de pessoas. E que nós vivemos em um planeta entre 8 planetas. E que este planeta pertence ao sistema solar entre 100 bilhões de sistemas planetários. Está conseguindo se situar aí, por favor? Né? E o sistema, a nossa galáxia, né? Nós estamos aqui no sistema que está numa galáxia entre 100 bilhões de galáxias. A pergunta fatal. Afinal de contas, quem é você? Gente, aí é isso que eu quero chegar. Nessa dimensão, você acha que Deus vai ficar lá preocupado com o que você está fazendo? Deu para entender agora? Deu? A mínima chance. Ele tem as leis que são perfeitas. Você faz o mal, atinge a lei. Você tem que harmonizar com a lei, não com ele. Plano espiritual. Questão 87 do Livro dos Espíritos. Ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Então, quando a gente sai do corpo, a gente cai no espaço. Tá? Tendes muitos dele continuam ao vosso lado, observando-os e sobre vós atuando. Nós temos, para não ir muito longe, os parentes que já desencarnaram, os parentes que gostam de nós, os que não gostam também, tudo perto da gente. Né? E sem perceber, porque nós não percebemos a presença deles, né? Pois que os espíritos são uma das potências da natureza, os instrumentos de Deus, os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Então Deus não age diretamente em relação ao homem e nem sobre a matéria. Quem age são os espíritos que são prepostos de Deus. Nem todos, porém, os espíritos, né, vão a toda parte. Pois, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Ora, se nós estamos falando de espaço e estamos falando de regiões interditas, então no espaço temos regiões. Ou não? Essas regiões se formam por agrupamentos de espíritos, certo? Como que eles agrupam? Por afinidade, gosto, semelhança, junto os grupos. Então os espíritos eles não, porque fala que não há lugar circunscrito. Nós vamos explicar o porquê. Porque a ideia que tinha, e ainda tem, melhor dizendo, é que morreu, vai para o céu, para o inferno. Então, o inferno e o céu são lugares circunscritos. Então, o Kardec está, não. Os espíritos estão falando, não tem esses lugares que vocês estão falando, não. Vocês ficam por todo canto aí. Mas, nesse todo canto aí, nós nos reunimos por afinidade, formamos grupos. A turma do mal junta lá, a turma do bem junta cá e vão que vão.
Então, de certa forma, os locais no espaço são limitados por essa sintonia dos espíritos. Então, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Ficou claro agora? Agora vem. Haverá no universo lugares circunscritos para apenas iguais dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Então, o que ele está falando aqui? O contexto, aliás, disso aqui está falando de quê? De céu e inferno. Então, o que ele está perguntando? Haverá céu e inferno? Deu para entender a linha? Então, quando ele for responder, ele vai responder dentro desse contexto. Por que eu estou ressaltando isso? Porque eles tiram essa questão aqui para falar que não existe colônias. O Yum Brown. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é contra céu e inferno, localizado. Ele está falando que não tem. Certo? Então, lá, já respondemos essa pergunta. Quando eu disse já respondemos essa pergunta, qual a pergunta que é? 87. Né? As penas e os dons são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade e de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uma ou outra coisa, para ser feliz ou para ser infeliz, ou seja, o céu ou o inferno. Todo canto você pode ser feliz, pode ser infeliz, pronto. Mas isso não está sendo contra as colônias. O que seriam as colônias? Uma reunião de espíritos que formam um núcleo para ajudar os recém-desencarnados, não é isso? Então vamos imaginar, à medida que a gente vai evoluindo na Terra, moralmente, de conhecimento, vai precisar de colônia? Então elas são temporárias. Elas não são pela eternidade afora. Deu para entender? E eles fazem essa confusão danada e ficam aí questionando a questão das colônias. Quanto aos encarnados, eles são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme, isso é a nossa condição, né? Conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que ele habita, porque tem mundos melhores que a Terra, como tem mundos piores. Né? De acordo, então, com o que vim de dizer, o inferno e o paraíso não existem tais como os homens, tal como o homem os imaginam? É isso mesmo? São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos, felizes e infelizes. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem, viu aqui? Por simpatia. Mas podem reunir-se onde queira, quando são perfeitos. Onde queira. Onde é lugar. Então não quer dizer que está no espaço, uma reunião de não é um lugar, é uma região, seja ou não quem queira dar, mas está lá é diferente do outro. Né? Aí vem Kardec e comenta, a localização absoluta das regiões de penas e de recompensa só na imaginação do homem existe. Então, o que ele está falando? Ó, céu localizado, inferno localizado, só na imaginação. É isso que ele está falando. Provém de sua tendência do homem a materializar e a circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Revista Espírita. Após o mundo corpóreo, composto dos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corpóreo, pelo próprio fato do seu envoltório material, são presos à Terra ou a um globo qualquer, outro globo. O mundo espiritual está por toda parte, aí o espaço, né? Ele falou do espaço, ao nosso redor, no espaço, nenhum limite lhes foi assinalado, então está por todo canto. Em razão da natureza fluida do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, atravessa as distâncias com a rapidez do... mas peraí, nós temos relatos de espíritos aí falando que tinha que caminhar, tinha que... Como é que explica isso então?
Vai pelo pensamento. Gente, a coisa mais interessante. Tem espíritos que se manifestam em reunião mediúnica que nem sabem morrer. Vocês têm ideia? Nem sabem morrer. E você não pode falar, você já morreu, cara, porque você mata o cara na hora de novo, né? É devagar, né? Comendo pelas beiradas, como diz, até que ele tome consciência, opa, eu fui. Mas se ele está pensando, você está pensando, está se vendo, então você não morreu fisicamente falando. Aliás, você morreu fisicamente, mas espiritualmente está aí. Então, esses espíritos muito apegados às coisas da terra, eles vivem como se estivesse aqui. Os vasinhos da vida, ó, cheio deles. Todos os lugares que a gente vai, eles estão. Para nos auxiliar para o bem ou para o mal. Pergunta 459. Influi os espíritos em nossas vidas? Qual a resposta? Muito mais que imaginários. De ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Então, quando ele tem essa consciência, já está numa situação boa do mundo espiritual, ele transporta pelo pensamento. O que é isso? Eu estou no Japão, já está lá, é assim tão instantâneo que você fica até... Não tem distância. E um espírito evoluído, ele pode irradiar o pensamento dele para várias partes ao mesmo tempo. Por quê? Eu estou falando isso. Porque o Francisco de Assis é o mentor da casa. Mas Leão Alfenas tem uma casa que o Francisco de Assis é mentor. Mas como é que fica? É daqui ou de lá? Ah, lá em São Paulo tem outro. Deu para entender a quantidade de lugar que o Francisco de Assis está? Ele irradia o pensamento dele vai para todo canto. Ele está num lugar só e o pensamento dele vai. Ele pode até projetar o perispírito a um local. Pode até isso aí fazer. Tá? Espíritos com certo grau de evolução. Lembra do Ghost? O cara não sabia que podia atravessar a porta. Com o tempo que ele descobriu. Lembra? E a moedinha? Lembra da moedinha? Com o tempo ele conseguiu manipular a moedinha. Então, morreu não é que está sabendo tudo, fazendo... Não é assim. Tem um período de adaptação, conscientização, muitas vezes até de aprendizado de como fazer. Né? Então, por isso aí. Questão 558. Desculpa. Os espíritos concordam para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, que são seus ministros. Então, o que significa dizer? Que Deus não age diretamente na Terra. Ele tem os espíritos que fazem as coisas por ele. Ok? A vida espiritual é uma ocupação contínua. Opa, então é ficar à toa, lá, escutando o anjo, tocando a harpa. Não. Aí, a ocupação é ação, faz as coisas. Mas que nada tem de penosa. Ou seja, a ocupação que você tem lá, você não cansa. Tá? Como a vida na Terra. Porque não existe fadiga corporal. Nem as angústias das necessidades. Então você não precisa de comer, não precisa de beber água. Mas os espíritos recém-desencarnados têm todas essas necessidades. Porque estão pegados na Terra ainda. Deu para entender? Então, aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida e é a vida normal do espírito. Então, para lá que nós vamos. E nós vamos de onde? De lá. Nós estamos retornando para a pátria. Então, a vida nossa é de lá. Sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. E a gente vive aqui como se não fosse morrer. A gente não pensa nisso. Né? Espécie de morte. Então, você saindo do mundo espiritual, caindo aqui, é uma espécie de morte. E te limita, o corpo te limita. É isso que eu estou dizendo. Se comparada ao esplendor e atividade da outra. Qual a outra? A vida espiritual.
Os espíritos que formam a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram e onde continuam a imiscuir-se na nossa vida, intrometer na nossa vida, estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, cuja lembrança conserva na erraticidade. Então, tudo que eles tinham aqui, passavam aqui, eles levam para o mundo espiritual e continuam com aqueles mesmos pensamentos. Então, os espíritos inteligentes prosseguem na vida espiritual os trabalhos, os estudos que empreenderam na vida corpórea. O que não quiser fazer aqui, continua fazendo lá. Ah, mas não tem jeito, porque muitas vezes não tem. Aí vem intui um cientista para chegar naquela solução que ele não conseguiu chegar quando estava vivo. Deu para entender? Esse é o trabalho. Ele não quer glória, ele, por exemplo, dependendo do que fizer, o benefício da humanidade é muito grande. Então, ele quer isso, trazer benefício para a humanidade. Se ele ou outro, tanto faz. Quanto mais evoluído, tanto faz, vale. Tá nem aí para esse tipo de coisa, não. Isso é coisa humana, de orgulhoso, de egoísta. Então, sempre intui. E essa intuição, principalmente quando você está fazendo ações do bem, então isso é muito nítido você perceber isso. É muito nítido. Você sentir essa influência. Basta você prestar atenção. Você acaba descobrindo que tem. Ninguém é isolado. Todos nós somos ajudados. Aí você está caminhando numa rua, vem aquela ideia assim, vamos mudar para o outro lado. Você mudou para o outro lado, do lugar na rua que você estava passando, lá vem um carro, pum, bate num poste lá. De repente você ia estar naquele lugar. Então foi um espírito que agiu a seu benefício para te tirar daquele lugar. Isso acontece demais. Mais na conta, só que a gente fala assim, não, que ideia interessante que eu tive de sair daquele lugar. Você joga que é seu, mérito seu, quando na verdade é incrível, demais na conta. Aqui, olha o outro aqui. Gente, os caras mudam de personalidade. No outro dia, cheguei em casa, mas o que eu fiz? O cara nem sabia o que aprontou no dia que ele estava bebendo, na noite que ele passou bebendo, cara. A ação aqui é muito forte mesmo, porque é o vício. E aqui é o perigo. A pessoa começa a beber por esporte, depois vem uma companhia e cola nela, e aí adeus Bahia. Vai virar uma cola, a chance é muito grande. E sair desenlaçar disso não é fácil, gente. Não é fácil. A gente vê pessoas alcoólatras que são colocadas em instituições, você fica lá 2, 3, 4, 5 meses, sei lá, sai de lá assim, todo mundo, curado, ficou lá sem beber, né? Pouco tempo depois volta a beber. Aí a gente analisando, mas pessoa fraca, cara. Por que nós falamos isso? Porque nunca nos damos valor a isso aqui. Não é ela que é fraca, é esse que é forte. Que faz ela ir sem querer. Esse é o ponto. Muitas vezes, ela, intimamente, ela está lutando para não ir. Mas essa força maior que é a dele empurra aquele isso. De novo. Já tem a tendência, aí lascou. Entendeu? Oi? Você falou que tem dependência, nem lembro. Você acha que a amnésia alcoólica pode estar ligada a algum processo? Na minha percepção hoje, tudo que você faz inconsciente não é você, é alguém que fez com o seu corpo, usando o seu corpo. Por isso que você não tem consciência. Mas ela não vai lembrando tudo, mas na hora que ela está fazendo, parece que ela está consciente. Então veja bem, vamos lá. Vamos usar uma linguagem bem coisa para entender. Então, por exemplo, o meu espírito sai do meu corpo, fica de lado. Vem o outro, assume meu corpo e faz o que tem que fazer. Lá, eu vejo tudo que está acontecendo. Lá eu sou consciente. Quando eu volto para o corpo, eu não lembro. Por que eu não lembro? Porque o meu cérebro
Perispiritual não está ligado no meu cérebro físico, então eu não lembro. Só isso. Aí você tem médios de psicografia que não fé, médios de pintura, então é muito característico isso aí. O espírito toma o corpo e pinta lá e o cara não sabe nada, cara. Depois terminou assim, o que eu fiz? Não sei. Agora imagina, vamos imaginar, aí eles vêm falando, não, tudo é mente, é mente. Então tá. Você acha que um espírito consegue influenciar sua mente para fazer ele, ou você pintar igual ele pintava? Somente a mente? Não come nem morto. Agora, se ele entrar no seu corpo, ele manipula o seu corpo e faz o que ele fazia. Chega a ponto de que a sua voz, olha, não vou salvar não, a voz que sai da sua garganta é a voz dele, não a sua. Porque quem está usando o corpo é ele, não é você. Isso que é difícil as pessoas entenderem. A gente já viu o Divaldo Franco. Ele vai fazer algumas peças, não é ele, um de voz completamente. O Bezerra de Menezes, coitado, não deixa ele em paz de jeito nenhum. Começou a falar, ele entra. E ele dá até um tranco assim, opa, baixou um aqui agora, opa. É isso que a gente vê, gente, é o comum, é isso. Quem não tem conhecimento não vai perceber esses detalhezinhos, essas nuances, nunca. A gente que tem um pouco de medo, agora entrou, agora não é ele mais não. Embalou o negócio ali. Gente que não sabe escrever, escreve. Me explica isso. Não tem, existe. Entendeu? Então, porque assume o corpo. E lá na frente nós vamos falar sobre isso. Porque é problema no meio espírita. Dizer que não há posse física. E Kardec mudou de opinião. Só que ninguém sabe, ninguém viu. Não estuda. A permanência na erraticidade. A erraticidade é aquele período de entre uma encarnação e outra, tá? Pode ser prolongado, aqui, ó, pode ser prolongado a critério do espírito, a fim de continuar estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre. Então, lá não fica à toa, fica aprendendo. Então, você pode prolongar seu tempo lá, mas não, eu tenho que aprender mais para voltar cá na Terra para aplicar. Deu para entender? No estado errante, o espírito pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na experiência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Adquiriu no mundo espiritual, na condição de espírito errante. A natureza das ocupações dos espíritos de ordem mais elevada é receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-la ao universo inteiro e velar por sua execução. Esses espíritos de ordem mais elevada são os espíritos puros, que é o topo da escala. Só esses que têm essas missões aí. Tá? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Então, tudo é graduado, né? De acordo com a competência também, né? Então, os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham função útil no universo. Todos têm deveres a cumprir. O menos qualificado dos pedreiros não concorre para a construção do edifício tanto quanto o arquiteto? O arquiteto sem um pedreiro, ele não constrói a casa. Só isso. Só fica no projeto. Muito bonito, mas e daí? Né? A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. Por quê? Nós sabemos que vamos continuar vivendo no mundo dos espíritos, nós vamos saber que nós vamos encontrar com os nossos parentes que nos antecederam e vamos ter certeza que não vamos para o inferno. É ou não é? A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. Então nós temos certeza que vamos continuar a viver. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado de observação. Então é coisa científica, fatos que provam isso. Então manifesta um suposto espírito que faz a caligrafia igualzinho que o seu avô tinha quando vivo. Mas peraí. Então só pode ser seu avô que está reproduzindo a caligrafia. Né?
Depois não é mais um sistema, mas um resultado de observação. O mundo invisível, então o mundo espiritual, não foram os homens que o descobriram. Ou seja, não é invenção dos homens, não. Foram os próprios habitantes deste mundo que vieram nos descrever sua situação. Né? Nós os vemos ali em todos os graus da escala espiritual. Assistimos a todas as peripécias da vida do além-túmulo, tudo que eles apontam do lado de lá. Então, na observação, nas mensagens, nas comunicações, Kardec foi percebendo, ó, tem espírito inferior, tem espírito elevado, tem espírito puro. Então, eu fui analisando isso tudo aí, né? Com base na experiência. A alma não reencarna imediatamente após a sua separação do corpo. Então, nós gastamos um tempo para retornar ao corpo físico. Qual o tempo? De imediato ao infinito, porque não tem tempo definido. Aí voltamos, reuniões mediúnicas. Aí o espírito, não, o Paulo fez isso, que pinta e bota, e não, lá, o pescoço dele de jeito nenhum. Aí o doutrinador pega assim, mas meu irmão, mas quando que, você lembra quando que Paulo fez isso com você? 1500, o Cabral acabou de parar aqui na praia. O espírito fica 400, 500 anos fixado num fato. Quando você está fixado num fato, você vê o tempo passar? Então é isso. Então vai depender da situação dele do lado de lá, de como que está levando as coisas daqui por lado de lá e fixando. Fixou, o tempo não passa. E fica eternidade naquela situação. Então, quando que vai reencarnar? E vai demorar tempo. Nossa. Para ele, mas eu cheguei aqui ontem, cara. Você já está querendo que eu reencarne amanhã? Porque ele não viu o tempo passar. Vida nossa aqui, do dia a dia. Você está fazendo uma tarefa que você gosta muito. Aí o parente, tá na hora do almoço. Mas já? Eu acabei de levantar, cara. Ele não tem, a gente perde a noção do tempo. É isso que ele está querendo mostrar. Isso é real. Para todos nós. Né? Então, lá no mundo dos espíritos é a mesma coisa. Não muda em nada. Então, como vimos, o inferno e o paraíso são simples alegorias, né? Que o Kardec falou na 1012A. As penas gozam inerentes ao grau de perfeição dos espíritos, cada um tinha de si mesmo um princípio da felicidade e do desgaste. Isso aqui nós já falamos lá. Os espíritos que formam a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram e de onde... não, isso aqui também já falei. Aqui é a mesma situação, né? Os desencarnados não se libertam dos vícios, continuam nos bares, querendo fumar, querendo comer muito, nada muda, nada. E se achar um canal, né, como diz outro encarnado, como canal, aí Deus vai ir. Eles aprontam. A tendência é para onde o vício é maior. Mas nada impede dele estar na sua casa. Por quê? Vamos imaginar. Nós estamos aqui, nessa vida. Nós temos desafeto de outras vidas? Tem ou não? A chance é boa, não é? Vamos supor que esse desafeto quer me perseguir e fazer um mal. Então, ele, por exemplo, ele pode pegar a bebida que eu sou fraco e aproximar de você e começar a trabalhar isso, você desarmonizar na família, perder o emprego, deu para entender? Várias situações. Ele pode fazer isso. Mas aqui, nesse ambiente, é muito mais atração. A gente sente a energia. E a energia carregada. No filme do Ivan, ele mostra exatamente a situação dele em casa. Porque o pai, parece que o pai do pai do cara que ficou muito amigo dele. Muito amigo do Divaldo, que acompanhou o Divaldo até o final da vida dele. Esqueci o nome, né? Do cara lá. E aí o Divaldo aproximou porque esse amigo levou o Divaldo em casa, porque o pai estava muito doente. Quando o Divaldo entrou no quarto, ele percebeu que ele estava espírito. E aí, quando foi saber, o pai tinha muito bebida alcoólica guardado em casa. O pai era alcoólatra, mas estava
Tipo assim, tinha parado de beber, mas não tinha parado, não tinha nada. E a gente sente, quando a gente entra no ambiente de Deus, a diferença, né, de vibracional. É incrível. Encarnação é punição? As pessoas acham que reencarnar ou encarnar é punição. É porque voltaram logo para a Terra. Não, é uma necessidade de evolução. Não tem nada a ver com punição. Você aprende lá, aplica aqui. Se a gente fosse um espírito mais evoluído, nós não está na Terra. Nós estamos em planeta melhor. Então, vocês estão aqui porque não aprenderam mais lição ainda. Faça a lição bem feita que você sai. Simples. Né? Quando em um mundo os espíritos vão realizar... Aqui, ó. Isso eu já falei uma vez, depois eu custei a achar. A gente vai ficar nesse mundo aqui na Terra até aprender tudo que a Terra possa nos dar de conhecimento para a nossa evolução, ok? Então nós aprendemos tudo. E agora? E agora vamos para um mundo melhor. E lá nós vamos vincular esse mundo para aprender também a mesma coisa. Aquilo que aquele mundo pode comportar. E vão, nas reencarnações, repetindo vidas e galgando entre mundos. São dois tipos de progresso, então. Ficou claro ou não? Nos mundos mais evoluídos, a partir do processo da infância, adolescência, é sempre esse mesmo processo? É o mesmo processo, só que nos planetas mais evoluídos a infância é menor. E lá também eles não têm medo da morte igual a gente tem aqui. Hein? Eu acredito que sim. Aí você não tem nenhuma informação, mas acredito que sim. Agora, não existe gravidez no mundo espiritual, pelo amor de Deus. Gravidez no mundo espiritual. Isso é aquela invenção do Bacelli e companhia. Não gosto de falar não, mas é invenção pura. Não existe isso. Os espíritos não se reproduzem. É bem claro e objetivo na codificação. Não se reproduz. Então eles ficam aqui no mundo, né, uma realização de progresso que o estado deste mundo comporta, deixando esse mundo para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos e assim por diante, até que eles estão sendo mais proveito a encarnação, porque já está em corpos materiais, já está na condição de espírito que é puro, não precisa reencarnar mais. Não significa que por uma missão ele não encarne, né? Deu para entender? Mas no ciclo de evolução da reencarnação ele não precisa estar mais, ele não está vinculado a esse ciclo mais. Porque ele é obrigatório. Certo? Então ele vai subindo nessa escala. O espírito, portanto, tem permanecido no mesmo mundo até que haja adquirido a soma de conhecimento e o grau de perfeição que esse mundo comporta. É o que tem aí, de claro. Então aqui, ó, planetas primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, já passamos dessa fase. Mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Pergunta se a Terra está aqui. Pergunta. Depois, a escala seguinte... Hein? Tem gente que se ilude fácil, né? Não posso fazer nada. Não. Gente, pelo amor de Deus, fala que é regeneração. E as pessoas ficam na cabeça que tá parecendo que tá... Gente, na minha opinião, sinceramente, menos de 1000 anos eu não estou vendo esse negócio, não. Olha a volta, gente. Olha o que acontece à nossa volta. As pessoas morrem de fome. É loucura um negócio desse. É só olhar a volta. Eles te matam por nada. Por nada. Não fui que só cara, pum. Ué, e quer que seja regeneração? Sem chance. Não, nesse ponto, sinceramente. Nós somos num planeta diferente. Aqui, ó. Mundo de regeneração. Onde as almas que ainda têm que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Nós estamos lutando aqui, então estou para baixo. Não é essa a situação. Mundos felizes, onde o bem supera o mal, aí sim, aqui já está. Aqui, entre aspas, eu já estou no céu. Tá certo? Entre aspas, já estou no céu. É aqui. Entendeu? E aí, o mundo celeste divino, morada de espíritos purificados,
onde o bem reina sem mistura, não tem nada de mal, só o bem, 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 bem. Pô. No mundo feliz ali, onde o bem supera o mal, quer dizer que ainda tem o mal. Supera os mundos felizes. Supera o mal. Sim. Ele existe, mas o bem é maior. É muito maior. A proporção, vamos supor, é infinitamente maior. Se você comparar a Terra, o que nós temos na Terra? É o inverso. O mal preponderando e pouco bem. Então vai inverter essa ordem aí. Veja bem, se Deus não der chance da gente estar perto de um espírito elevado, como é que nós vamos querer evoluir e seguir exemplo de alguém? Então, muitas vezes, ele deixa espíritos relativos à evolução para que a gente sirva de exemplos para ele e os faça evoluir. Por isso que não tem o bem absoluto é só no outro. Sempre você é espelho para alguém. Nós estamos planejando de provas e expiações, certo? Nós servimos de espelho para quê? E nós podemos voltar para teoricamente, nós podemos reencarnar num planeta primitivo. Desde que a gente não queira evoluir, a gente pode voltar lá, mas com a missão de fazer quem estiver lá crescer, porque algum conhecimento nós temos. A mais que isso. Deu para entender? Então nós temos que fazer isso crescer. Ok? Então esse é outro tipo de progresso que a gente tem também. E aqui, na codificação, vai falar de um mundo que a gente muitas vezes não dá muita importância para ele e tem gente que nem sabe que existe. Quais mundos? Mundos transitórios. Qual a característica forte do mundo transitório? Lá não existe seres encarnados. Lá é habitação de espíritos desencarnados, para ser bem redundante. Só existe espírito. Isso aqui não seria uma base para as colônias também, não? Eu não estou falando que isso é colônia, gente, tá? Não é isso, não. Eu estou falando que não serve de base, não. Porque se é um mundo habitado só seres espirituais, será que eles ficam lá só com a asinha dando voltinha no ar, sei lá? Então, quando fala habitação, os espíritos usam referências que nós conhecemos. Se falar que é um planeta habitado, o que você vai entender? É o que você tem em sua volta. É o que a gente conhece. Senão, eles falarem de outra forma. Não tem lógica. Então, esse aqui é o planeta transitório. Entre uma reencarnação e outra, você pode ir lá. Ok? Então, nessa fase aqui, você pode ir lá várias vezes. Você tem lá os mundos celestes divinos, que os espíritos podem vir a esses planetas para nos dar exemplo e ajudar a evolução do mundo. Eu, particularmente, só não coloquei uma seta para o mundo primitivo para esses espíritos. Por quê? Porque eu acho que qualquer um espírito aqui pode ajudar os de carne. Você não precisa de espírito puro julgar lá. Só isso. Não é que eles vão ficar desamparados, não, tá, gente? Eles vão ficar amparados, só que um espírito de menor grau. Você não vai mandar um professor catedrático dar aula no jardim de infância. É mais ou menos uma comparação assim, entendeu? Você manda um de acordo, ok? Então essa é mais ou menos essa linha de progresso. E nesse meio de cada reencarnação, que a gente fica no mundo espiritual. Aprendendo. Então, os mundos transitórios são particularmente destinados aos seres errantes, então aguardando a reencarnação, nos quais eles podem habitar temporariamente, espécie de agrupamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma erraticidade demasiadamente longa, estando este sempre um estado penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que pode alcançá-los e onde eles gozam de um maior ou menor bem-estar. Os espíritos progridem durante o seu estado no mundo transitórios, os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se
Ué, mas se você quer lá reúne para instruir, tem como eu. Vamos lá, é a teoria do absurdo. Tem como eu me instruir a mim mesmo? Eu preciso de um terceiro. Sempre. Ok? E esse terceiro tem que ser mais elevado que eu. Porque senão vai me ensinar o quê? Então está aí mais uma ocupação dos espíritos, ou seja, instruir os menos favorecedores que estão na retaguarda. É isso. E vão instruir os outros onde? Sala de aula? Ao ar livre? Fica aí a... Hein? Sim. Somos incapazes de evoluir sozinhos. Somos incapazes de aprender sozinhos. Tudo que nós sabemos, alguém nos ensinou. Presta atenção. Pensa nisso para você ver. Tudo que a gente sabe é porque alguém nos ensinou. Ah, mas não, eu não me ensinou, pedi no livro. Mas quem escreveu o livro, que você leu, te ensinou, vim direto. Presencialmente não, mas deu para entender? É sempre assim. Por que isso? Porque nós somos, olha aqui, nós somos seres que crescemos em coletividade. Isoladamente não crescemos nunca. Nós precisamos um dos outros para crescer. Sim, também. Ele tem que aprender alguém para ensinar a comer, a andar. Tudo, gente. Tudo nessa vida a gente aprendeu. Tudo. Só que as coisas a gente faz automático. Quando você fala assim, Paulo, escreve seu nome. Paulo. Eu não fiz assim, professora primária, fala que o P é assim, que o A é assim. Eu não penso assim mais, entende? Mas eu sei. Eu saio instantâneo. E esse é o nosso problema. Como está saindo espontâneo, você já acha que é seu a vida toda. Quando na verdade não foi. Tudo nós aprendemos. A coisa mais básica de uma criança, o que é? Não, antes de andar, então, a recém-nascido. Qual é o mais básico da recém-nascido? Hein? Mamar? Quem ensina? Para você ver que interessante, né? Até para comer, que é um terceiro que ensina. Deu para entender? É tudo que nós sabemos, alguém nos ensinou. A maioria dos estudos, eles são só surdos. Quem é muito estudo de nascença, Sim. meu avô era só surdo, só que ele era muito. Mas como ele nasceu surdo, ele não aprendeu a falar. Ele não teve como aprender a falar. Ele não aprendeu a falar. Tem muitas pessoas que não falam, mas entendem o que os outros falam. E o passado dele? A revista Espírita tem uma manifestação do espírito de um idiota. E ele estava consciente de quem que era ele. Perguntou, por que você está assim? Matei meus pais na vida passada, eu estou assim por punição. Uai, peraí. Então essa consciência nós temos. Mas o espírito é que guarda a consciência. Como na memória atual não é fácil acessar esses dados do passado, a gente acha que não existiu. Tá? Mas o que nós aprendemos nas vidas passadas? Tantas reencarnações, tantas vezes no mundo espiritual, vem, vai. O nosso cabedé é muito grande. Considere-se lá o homem das cavernas, que vocês vão ver que a diferença é que nos separa deles. Gente, nós conversamos com um parente nosso que está lá no Japão. É só apertar um botãozinho no celular, tá lá a carinha dele lá. Ei! Imagina isso lá na época da roda quadrada. Deu para entender? Olha o nível de evolução que nós tivemos, principalmente na parte tecnológica. A parte moral ficou para trás, ainda está para trás, na minha percepção. Mas o progresso tecnológico foi um salto, cara, muito grande, muito grande. E uma coisa vai puxar a outra, vai ter que puxar, não tem outro jeito. Grau de perfeição. Então, nós temos espíritos em ordens, Kardec divide em ordens, tá? Os espíritos de primeira ordem só tem uma classe, espíritos puros. Os de segunda ordem, e aí ele põe 4 classes, e esse aqui não é tão rígido não, sabe? É mais didático, tá, gente? Não tem como... E o terceira ordem são os espíritos imperfeitos, e provavelmente a maioria de nós está aqui.
Provavelmente. E eu achei interessante isso aqui, ó. Tá vendo aqui que é esse aqui, que desenhozinho aqui? Aqui e aqui, ó. Olha você vê que legal. A linha de raciocínio do... Tá certo? Então é mais ou menos isso aí, gente. Aí vem a questão do coisa, talvez a gente, se interessar, a gente pode tentar falar especificamente desses dois temas. Aí depende de vocês. Eu tenho material para isso. Vamos repetir algumas coisas que nós colocamos aqui, porque não tem que ficar criando tudo. Mas pelo menos amplia o foco, né? Para sustentar, para falar a questão das colônias e a questão do umbral, porque as pessoas acham que a gente, né? Precisamente o umbral e o nosso lar aparece muito nas obras de Chico. Então, no movimento espírita, infelizmente, tem um grupo de pessoas que tem uma ojeriza as obras de Chico. Então, tudo que vem de Chico não serve. Não é bem por aí. Tem muita coisa que eu não aceito nas obras dele, mas tem muita coisa que está lá e é aquilo mesmo. A primeira obra de Chico que fala de colônias, eles acham que é quem? Que a obra que é? Não é. Não é. Não. Sabe qual a primeira obra? Cartas de uma Morta. A mãe dele que fala. A primeira obra. Sabe quantas obras que eu achei anteriores a Cartas de uma Morta, que fala de construções no mundo espiritual? 29, 26. Tá bom assim? Anteriores ao Chico. 26 obras. Considerando o bolo, antes e depois, 54. O que vocês acham? E vem um cara falar que não existe. Aí não dá, né? Ok, gente? Então vamos ver aqui se a gente trabalha, se vocês interessados, no retorno a gente trabalha colônias e umbral. Estudo separado. Igual eu disse, alguma coisa vai repetir aqui, porque nós já só adiantamos, demos a ideia, mas lá vai ser mais focado naquilo, dá para a gente ampliar, mostrar as fontes, aí fica aqui até seus. Para mim, tudo bem. E esse material, Raquel, eu vou passar para você depois, tá? Aqui a gente tem um site, a maioria do material que a gente traz aqui já está lá de alguma forma, esse está lá de alguma forma, mas é porque toda vez que eu pego para fazer, eu mexo daqui, mexo de lá, não tem jeito. Muda a figura, coloco outra e vai que vai, não tem jeito. Mas está tudo lá, está disponível para quem quiser. E a gente deixa o e-mail para às vezes a pessoa, não, aquilo falou rápido demais, não entendi nada. Paulo, o que você falou? Não, vamos tentar explicar na medida do possível. Eu sempre brinco assim, que eu respondo. Nem que seja assim, não sei, eu respondo. Mas pode ficar tranquilo. No mais, eu agradeço a paciência de vocês e espero que tenha acrescentado alguma coisa. Esse que é o objetivo. Tá?